Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na estreia do Questão Pública, o seu programa que leva a gestão pública a sério. Aqui você vai saber e conhecer as melhores práticas e os destaques da gestão pública municipal, estadual e federal. Não é isso, Alex Michels? É isso aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa estreia do programa. Nós vamos estrear com os dois pés direitos. Com os dois pés direitos. Opa! E com certeza vai sair daqui muita coisa boa hoje. E hoje nós temos um convidado famoso. Dizem que é o prefeito mais famoso do Brasil. Se é o mais famoso, eu não sei, Glavan. Agora, simpático, uma pessoa humilde de caráter. Olha, conheço há pouco tempo, mas já deu de ver tudo isso e vocês vão ter certeza do que eu estou falando vendo hoje o nosso programa. Eu vou dar uma pista, meu conterrâneo... Só estou decepcionado que ele não torce para o time que eu torço, mas isso são detalhes. Aqui será o local onde você vai conhecer os destaques e as melhores práticas da gestão pública. E nessa estreia teremos a honra de entrevistar Topázio Neto, prefeito de Florianópolis. Mas antes queria me apresentar, eu sou Rafael Glavan, administrador, empreendedor, consultor, professor e acima de tudo um cidadão que gosta de política, que quer saber mais sobre política e que gosta daquilo que é bom. E aquilo que é bom também tem na gestão pública, por isso nós estamos trazendo nesse projeto, Michels, Questão Pública. E você, Michels? Alex Michels, sou natural da cidade de Içara, formado em processos gerenciais, cursando agora o meu MBA em cidades inteligentes, gestão pública. Então, a questão de também trazer esses nossos líderes que nós já temos como exemplo, vem muito para isso. Afinal, o que é bom tem que ser compartilhado. E o que está funcionando bem em outros municípios deve ser copiado. Com certeza. O que já deu certo, as pessoas já tiveram essa possibilidade de massacrar, de melhorar, de sabatinar, de fazer funcionar e hoje funciona muito bem. Vamos fazer isso, vamos levar isso para as outras cidades, vamos levar isso para os outros municípios que podem ter também esse espaço reduzido, fazendo com que as pessoas, que eu acredito que é isso, né, Topázio? É isso que as pessoas querem, fazer com que cada vez a vida do cidadão seja melhor, seja de maneira simples, seja de maneira prática, envolvendo tecnologia ou não, mas de fato trazendo resultado para a vida das pessoas. Alex Michels, muito prazer. Opa, é isso aí. E o programa justamente nasce dessa ideia de por que na iniciativa privada, que é a origem do nosso convidado, o prefeito de número 80, o 80º prefeito da minha querida terra natal, Florianópolis, mas por que na iniciativa privada, o famoso benchmarking, Topázio, por que é tão simples nós na iniciativa privada, Michels, vermos as melhores práticas? Isso você aprende. Topázio está aqui, fez administração, talvez durante décadas a melhor escola de administração do Brasil, a ESAG. Por que na iniciativa pública é mais difícil você fazer essas cópias ou melhores práticas? Então, Topázio Neto, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Por acaso, alguém não te conheça? Opa, muito obrigado. Boa noite, Glavan. Boa noite, Michels. Boa noite a todo mundo que está no estúdio, em especial a nossa querida Letícia, nossa fotógrafa aqui da noite. Boa noite ao pessoal do sul do estado, em especial. Fiquei muito impressionado nesse caminho aqui da BR-101, passando por Içara, passando por Criciúma, como as cidades estão bonitas, estão bem arrumadas, iluminadas. É muito bom ver o estado inteiro se desenvolvendo, o que sempre foi uma tradição do sul do estado, sempre foi uma terra de gente trabalhadora, gente que gosta de ter a coisa organizada e que muito nos dá orgulho. Bom, mas eu sou natural de Florianópolis, nasci há 61 anos atrás, na cidade de Florianópolis. Quem conhece Florianópolis, eu nasci na frente do antigo Campo do Havaí, na época Campo da Liga, E aí todo mundo diz, mas então o prefeito é havaiano? Eu falo, não, eu sou figueirense. Por que figueirense? Porque o meu avô, por parte de mãe, o seu Orlando, era figueirense, jogou no Figueirense nos anos 30, 40, e me influenciou e eu acabei sendo figueirense, E aí no Rio de Janeiro eu torço pro Botafogo, porque é preto e branco do mesmo jeito, e em São Paulo eu sou corintiano, Então a gente acaba... Mas eu confesso para vocês que o futebol não é a minha maior paixão. Eu gosto de futebol, mas se me perguntarem hoje sobre futebol, eu estou bastante fora
do ritmo aí do futebol, porque na época de colégio, estudei no Instituto de Educação, na época do colégio jogava basquete, então basquete sempre foi o meu esporte preferido, sempre foi alguma coisa que eu gostei muito de fazer. Mas como o Glavan falou, eu sou natural de Floripa, me formei no Instituto de Educação, fiz vestibular para Engenharia Civil, cursei Engenharia Civil até metade do curso. Em paralelo eu fazia ESAG, né, porque a engenharia era de dia, ESAG era à noite. E no meio do caminho, com 2 anos dessa loucura de fazer os 2 cursos juntos, eu passei num concurso do Banco do Brasil e comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Então imagina que eu trabalhei mais alguns anos fazendo engenharia de dia, a ESAG à noite e o Banco do Brasil de madrugada. Eu ia para o que se chamava CESEC, que era o processamento de dados do Banco do Brasil, ali em São José, e trabalhava das 11 às 5 da manhã, todos os dias. Compensação, né? Compensação, digitação, conferência, todo aquele time bacana lá dos meus amigos do Banco do Brasil. E aí em 86, eu me formei em 85 na ESAG, desisti da engenharia em 83, por aí. Em 86 eu resolvi sair do Banco do Brasil, pedi demissão do banco, e trabalhei durante 12 anos numa empresa, Frangos Macedo, né? Aqui em Criciúma nós tínhamos um concorrente que era Frangos Eliane, né? Nossa, era o nosso concorrente aí regional, muito forte, fazia um belíssimo produto, e lá eu fiquei 12 anos, né, na Macedo. Foi a minha grande escola empresarial, foi lá na Macedo, com todo o grupo que estava lá. E depois desses 12 anos, então, saí da Macedo, comecei a empreender, fui empreender na área de tecnologia e fiquei até 2019, sempre na área de desenvolvimento de software, na área de gestão de atendimento, com call centers lá em Florianópolis. Empregamos dezenas de milhares de pessoas, demos a oportunidade do primeiro emprego para muita gente, né? Muita gente mesmo. Na época em que o call center era uma novidade no Brasil todo, você tinha alguma coisa em São Paulo, era incipiente em São Paulo, e não tinha call center, não tinha central de atendimento, porque não tinha telefone, né? Em 1999, 2000, quando teve a privatização das telecomunicações, o negócio cresceu muito. Ali foi o pulo, né? Porque nós saímos naquela época de 30 mil aparelhos de telefones no Brasil para 250, 30 milhões para 250 milhões, né? Mais telefone do que população. Perfeito. Então eu fiquei nesse ramo durante muitos anos, foi uma carreira bastante vitoriosa, bastante bacana. E em 2019, então, decidi sair da vida privada para entrar no setor público através da oportunidade de ser vice-prefeito do prefeito Jean Loureiro. Então, nos elegemos em primeiro turno na eleição de 2020. O Jean saiu para um projeto político em 21 para ser candidato a governador. E eu assumi, então, no dia 31 de março de 21. E fizemos 31 para não fazer 1º de abril, porque era uma data meio difícil, né? 1º de abril, dia da mentira, né? Então fizemos dia 31 de março e eu assumi então a Prefeitura de Florianópolis com muito orgulho em 31 de março do ano passado. Quer dizer, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Bacana, Topázio. Michels, a tua trajetória, Topázio, é toda marcada, apesar de que você começou no serviço público, no concurso que você falou, você foi para o Frango Macedo na função financeira, depois você empreendeu a Multiação, Softway, depois a Flex. A Flex estava com 15 mil funcionários. A gente chegou a ter 13 mil e pouquinho, né? A pandemia atropelou a empresa, né? Eu já tinha saído, mas acompanhei à distância. Mas a pandemia foi muito ruim para a empresa, porque imagina uma empresa com 13 mil funcionários, na hora que você não pode ter atendimento presencial, tem que fazer isso remoto, ou então tem que dar distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Foi um período muito difícil, né, para todo mundo, que tinha muita gente. E o que chama atenção na tua trajetória é que você foi de serviço público, foi para a privada e hoje retorna para o público. A pergunta que eu e Michels estávamos buscando é, qual que é a importância? Porque na maioria das vezes, Michels, o que nós pensamos? Que os entes públicos, um senso comum, Topázio, que quem está na carreira pública só está lá, que não traz um background, que não traz uma experiência do mundo empresarial. Na tua visão, qual que é a importância de que o gestor público tenha essa experiência do setor privado? Eu acho que é muito importante. Naturalmente que você tem bons gestores públicos que fizeram a carreira vida inteira na área pública, mas quando você vem da iniciativa privada, primeiro você traz a noção clara do valor do dinheiro. Quanto custa para ganhar e o quanto você tem que ser racional na hora de gastar. Quando você vem à prefeitura, o quanto custa para ganhar é o cidadão que paga imposto, ele merece ter o imposto dele que é pago bem valorizado pelo gestor público na hora da aplicação.
Segundo, seja na iniciativa privada ou no setor público, nós temos dois grandes problemas: gestão de processos e gestão de pessoas. Assim, é ilusão você achar que você não tem que fazer gestão de pessoas na área pública, porque na área pública, apesar de você ter todo um regramento diferente, mas as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estar motivadas, precisam se engajar nos projetos do teu município, da tua prefeitura, e cabe ao prefeito, em última instância, no fim do dia, ser o grande animador desse processo. É o prefeito que dá o propósito, é o prefeito que bate o bumbo, como eu falo, é ele que dá o ritmo. Se ele trabalha muito, as pessoas trabalham com ele; se ele não gosta de trabalhar, as pessoas também não gostam de trabalhar. Então, lá em Florianópolis, eu acordo cedo, chego às 7 da manhã, trabalho até às 8 da noite, é o meu ritmo de trabalho. Mas sempre, as pessoas dizem: prefeito, mas é muito puxado. Mas sempre foi assim. Eu sempre trabalhei muito na iniciativa privada e eu continuei fazendo isso na gestão pública, né? Então, é muito importante uma experiência anterior que te ajuda no dia a dia. Os relacionamentos ajudam, a forma de você encarar os problemas ajudam, ter metas muito bem definidas, claras, objetivas, e você começa a colocar esse ritmo numa prefeitura, que é o meu caso, e as coisas começam a andar e começam a rodar. Topazio, eu acho que a gestão de pessoas, como tu mesmo comentou, na iniciativa pública ela ainda se torna um desafio ainda maior do que na iniciativa privada, porque, claro, a gente trabalha com regramentos diferentes, né? Sim. E como fazer? Como dar esse... Não, eu vou te falar uma coisa aqui, eu fiquei muito surpreso quando cheguei na prefeitura pela qualidade das pessoas que nós temos. Os nossos servidores são valorosos. Semana passada eu fui a Brasília com um grupo de servidores, fiz questão de levar o grupo de servidores, para recebermos um prêmio de maturidade de gestão pública, melhor município do Brasil com maior nota de maturidade de gestão pública, medido pelo Ministério do Desenvolvimento e Inovação, de Gestão e Inovação. Então recebemos um prêmio com muito orgulho, junto com 6, 7 servidores que foram comigo para receber esse prêmio, o que prova da qualidade do nosso servidor, da forma de trabalhar, do quanto eles são engajados e quanto eles gostam da prefeitura. E eu costumo dizer para eles o seguinte, né? Que eu estou ali de passagem, mas eles vão ficar por todo o tempo que eles estão. Então nós temos que construir legados. E eu digo que eu estou muito mais preocupado com a próxima geração do que com a próxima eleição. Porque eu acho que essa é a boa política, né? Você entrar numa prefeitura pensando já na sua reeleição dali a 4 anos, te coloca na frente uma viseira que você não vê as oportunidades que poderia ter, se você considerar que isso pode ultrapassar o teu mandato, que você pode construir para além do tempo que você terá na prefeitura e ter o orgulho no futuro de olhar e dizer: olha, isso aqui eu comecei na minha gestão, ainda que tenha terminado um outro prefeito na frente. Você está no Questão Pública, o programa que leva a gestão pública a sério. Topazio, quando nós somos meninos, um quer ser jogador de futebol, eu não, porque eu nunca tive talento. O outro quer ser piloto de avião, as meninas antigamente queriam ser aeromoça, hoje comissária de bordo. O sonho de ser político ou de prefeito passava pela cabeça do menino Topazio? Não, como menino não. Pela minha beleza eu pensava em ser modelo. Tô brincando. Né? A primeira coisa que eu pensei em ser guarda noturno. É uma função que já nem existe mais há muitos anos, mas o guarda noturno era como se fosse uma segurança privada que andava nas ruas de Florianópolis com um apito, e ele apitava para dizer que estava tudo certo, e de vez em quando ele apitava e queria ser guarda noturno. Depois queria ser bombeiro, né, trabalhar no corpo de bombeiros, depois quis ser engenheiro, porque meu pai trabalhava no DNR, e eu queria ser engenheiro, tanto é que meu primeiro vestibular foi para engenharia. E depois eu descobri a ESAG, né, que é uma belíssima escola de administração, e fiz a ESAG e me tornei administrador. Fiz especializações, a área financeira sempre foi uma área muito fácil para mim. Dei aula na ESAG durante alguns anos. Trabalhou com o Laguna? O Laguna foi meu professor e depois foi meu colega. João Benjamin da Cruz Júnior. Uma das maiores mentes que eu conheci. Sim, e foi meu colega depois como professor. Que bacana. Então dei aula lá. Mas o sonho de ser prefeito, como eu sempre fui muito associativista, nas minhas atividades empresariais, eu sempre era o cara da empresa que representava na associação, sempre era o cara da empresa que era candidato na chapa da associação, presidente da associação, vice-presidente. ESAG Júnior?
ESAG Júnior na minha época não tinha, mas fui candidato ao diretório, né? Fui vice-presidente da Enflo, que é uma grande associação empresarial na região metropolitana, fui presidente nacional do setor de telemarketing e teleserviços durante muitos anos, e essa minha vivência no setor de ter que ir a Brasília e entrar no meio político, discutir, isso foi me dando gosto pela coisa, e eu comecei a entender quanto de que diferença você poderia fazer se estivesse naquele meio, fazendo a boa política, né? Hoje de manhã, às 7h30 da manhã, eu estava numa associação de bairro lá em Floripa, e o presidente da associação disse, olha, prefeito, aqui a gente começou a melhorar o bairro e a associação quando a gente entendeu de que a gente tinha que se envolver no mundo político, porque a gente era avesso a político, chegava aqui, a gente não queria conversar com ninguém e tal, e eu estava dizendo para ele que é fácil de entender que a boa política ajuda as coisas a se desenvolver. E a boa política é aquela que está muito mais preocupada com o legado que deixa do que com a próxima eleição ali na frente. E foi a forma que eu, hoje de manhã, expliquei para eles isso. Eu digo, olha, se você está do lado da boa política, as coisas ajudam, porque a política move tudo, né? As coisas são movidas politicamente. Então, não era um sonho, mas se tornou uma realidade, e eu confesso para vocês que hoje estou muito feliz como prefeito. Bacana. As pessoas, elas têm vamos colocar aqui como um preconceito, né, Topazio? Mas assim, tu acordou pela manhã, tu deu um bom dia pro teu vizinho, tu foi cumprimentando, tu foi andando na rua, irradiando coisa boa, isso é fazer política. Isso. Que as pessoas, elas levam sempre na condição de que política é partido, que é o partido político que tem que estar afiliado a um partido, que tem que ser candidato a algo. Não, você pode fazer a diferença na sua rua, no seu bairro. Exatamente. É nesse sentido, né? Que tu comenta, né? É isso mesmo, é isso que eu penso, é isso que eu vejo hoje em Florianópolis. As pessoas, Florianópolis hoje está engajada em construir uma cidade cada vez melhor, né? Uma cidade que seja cada vez mais inclusiva, que faça justiça social, que preserve o meio ambiente, que se desenvolva em termos econômicos, que gere emprego e renda, que as pessoas sejam felizes, né? Agora, dia 28, nós vamos ter a divulgação do censo, um novo censo. E eu fiz uma prévia agora, eles me convidaram para uma prévia do censo. Florianópolis deve fechar ao redor de 535 mil habitantes, 535 mil habitantes, pouco mais do que estava previsto pelas estatísticas, mas uma coisa que chamou a atenção, a participação da população acima de 65 anos na cidade. Proporcionalmente cresceu muito mais do que qualquer outro extrato. Então não é a população que ficou mais velha, vamos dizer assim, são as pessoas que se aposentam no Brasil inteiro e que estão migrando para morar em Florianópolis, né? Então, é coisa desse tipo, né? A cidade está atraindo esse tipo de público, que é um público bom, porque consome serviço, consome os produtos da cidade, né? E ajuda a cidade a ser a cidade que é. Perfeito. As melhores práticas e os destaques da gestão pública municipal, estadual e federal você vai saber aqui no Questão Pública, Michels. Topazio, é uma pergunta que me chama a atenção no teu perfil. Tradicionalmente você é financeiro, 12 anos lá no Frangos Macedo, e naquele estereótipo, no preconceito, o financeiro é alguém mais fechado, mais retraído. Como é que foi a transição deste... É claro que você foi professor, você fala bem, comercial, diretor de empresa, mas como é que foi essa migração do Topazio hoje para um prefeito que já foi chamado até de TikToker? Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco. Como é que foi essa mudança? Como é que foi teu preparo de um gestor privado para um bom gestor público, mas que agora também precisa dar conta dessa nova geração, dessa nova onda tecnológica? Conta para nós. A tecnologia sempre foi uma coisa muito fácil para mim, porque eu fui crescendo, né? Eu não sou nativo digital, como a gente chama, mas eu me capacitei digitalmente a partir dos anos 80, anos 90, quando eu comecei a trabalhar, não só no Banco do Brasil, mas depois na iniciativa privada. E eu tenho um traço de personalidade do meu pai. Meu pai é um camarada que gosta muito de conversar. Meu pai, se botar ele na fila de um ponto de ônibus, 2 minutos ele está conversando com o cara da frente. Então eu fui pegando essa característica do pai, e aí depois, na minha carreira profissional, eu tenho uma vantagem, vamos dizer assim. Como eu trabalhei com muita gente, sempre com muita gente, Banco do Brasil tinha muita gente, na Macedo tinha muita gente, nas empresas tinha muita gente, você desenvolve uma habilidade de conversar desde com um cidadão muito simples, né, até o camarada muito qualificado. Então, você, enquanto comunicador, você tem que saber se comunicar com todas aquelas pessoas, falando na linguagem de cada um,
né? Entendendo que a boa comunicação é aquela que as pessoas do outro lado estão te entendendo, não só aquilo que você quer dizer, mas aquilo que as pessoas entendem do outro lado. E eu fui desenvolvendo isso naturalmente. Isso é uma coisa natural. Eu não preciso fazer força para me relacionar com as pessoas. Mas essa habilidade nas mídias, no TikTok... Não, aí sim, quer dizer, primeiro que eu encaro que hoje em dia não tem como você fazer gestão numa cidade inteligente, como você comentou, se você não souber se relacionar para fazer a diferença na vida das pessoas, você também tem que se comunicar com ela. Porque não adianta você fazer um baita de um trabalho se a pessoa não souber o que você está fazendo. Sim. Porque quando ela sabe o que você está fazendo, ela se prepara para a próxima fase, né? Então, olha, a cidade está indo para tal lugar, e o prefeito comunicou, poxa, que bom, tem uma oportunidade para mim, eu vou me preparar para a próxima fase da cidade. Então, nós começamos a comunicar muito para a cidade. Obviamente que também foi uma necessidade minha, porque como eu era vice-prefeito do prefeito Jean, que é um camarada que todo mundo conhece na cidade, eu sempre fiquei nos bastidores, trabalhando muito, mas sempre nos bastidores da prefeitura. Quando o Jean saiu, deixou de ser prefeito, e eu assumi a prefeitura, a partir do segundo turno do ano passado, de 22, quando terminou a eleição, bom, agora o prefeito é o Topázio, porque as pessoas até de abril até novembro ainda achavam que o Jean era o prefeito da cidade, né? Porque toda a campanha que ele vinha fazendo. E a gente também não fez muita questão de não dizer isso, né? Então, a partir de novembro, eu precisava colocar o bloco na rua e a mídia social, de fato, ela bem pontuada. E se você tiver a noção de que as pessoas hoje em dia, cada vez elas leem menos, porque não tem tempo, porque não gostam, porque é maçante, ou elas leem as manchetes de jornal, ou elas veem vídeos, né? As plataformas de vídeos são o sucesso que é hoje, porque as pessoas gostam. Ninguém resiste a uma boa história, né? Se você contar uma boa história de maneira fácil, que as pessoas entendam, numa linguagem que as pessoas que te ouvem te entendem o que você está falando, com começo, meio e fim, e muito curtinho, as pessoas querem isso, né? E a gente começou a fazer e começou a dar certo. Uma coisa que tu falou que é bem bacana e é uma analogia com a iniciativa privada, Glavan, tu comentaste da questão da comunicação, né? De como fazer essa simetria de a pessoa, desde o mais simples ao mais complexo, e tu fazer isso com que eles entendam. Da mesma forma, tu fazer essa comunicação para as pessoas para onde a cidade vai. É como se tu estivesse numa empresa bem organizada e lá tem o plano de carreira. Como é que tu faz para crescer? Então, o prefeito fazendo essa comunicação, as pessoas vão se preparando. A sociedade, o comércio, a indústria, elas vão se preparando para esse próximo passo. Mas tem outra coisa, Michels, que eu acho que graças a Deus as pessoas entenderam, né? A gente sempre é muito direto e muito sincero em tudo que a gente fala, né? A gente não doura a pílula. Então, se eu vou lá e tenho um problema... Hoje eu fui no evento, antes de vir para cá, fui no evento na Assembleia Legislativa com a terceira idade, que eu digo que são seminovos com garantia, né? Pessoal acima de 60 anos. Em bom estado. E aí eu estava dizendo para eles, gente, olha, Florianópolis é uma cidade muito bacana para pessoa mais velha, tal, não sei o quê, mas a gente tem um grande problema na cidade. E todo mundo arregala o olho assim para mim e diz, as nossas calçadas são as porcarias, né? A gente tem um problemaço de calçada na cidade, nossas calçadas são esburacadas, as pessoas não conseguem andar. Todo mundo me aplaudiu, né? Por quê? Dizendo o seguinte, prefeito, é isso mesmo, as nossas calçadas são uma porcaria. Mas eu poderia esconder, poderia ficar quietinho e dizer, não vou nem falar nas calçadas, porque isso aqui é um problema. Mas na hora que eu assumo que a nossa calçada é uma porcaria, ao mesmo tempo eu estou me comprometendo com eles lá, que eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Né? Porque senão eu nem falaria nisso. Claro. Então, quando a gente aponta o dedo, vai lá, assume a responsabilidade por aquilo, porque a gente tem que ter noção do seguinte, o prefeito de plantão, a cidade tem 350 anos, nós completamos agora, tem problema que estão ali há 100 anos. Então não é o prefeito que assumiu em março que ele vai resolver em abril. O importante é você ver, como diz o Manezinho, não perder a cisma. Não perder a cisma de querer fazer uma cidade melhor. Mas isso pode levar um tempinho, né? Então, prefeito, não sei o que eu digo. Cara, não é para esse ano. Não espere esse ano, que esse ano eu não vou ter dinheiro. Não vou ter dinheiro, não vou ter energia, não vou ter processo. Espero para o ano que vem. No ano que vem. E a pessoa diz, prefeito, pô, obrigado, pelo menos o senhor disse que não vai fazer esse ano. O pior é ficar enrolando o cara e dizer, não, semana que vem, no mês que vem. Teve uma identificação. E aí as pessoas se identificam com esse jeito mais sincero, aberto e direto de falar. Perfeito. Maicon, você pode colocar aquela nossa querida produção aqui, o primeiro link, aquele sobre de uma coluna. Nesse vai e vem da comunicação, confesso que eu com 46 anos, eu não entrei pro TikTok ainda, por mais que seja algo mais próximo
da minha geração, eu tenho alguma resistência. Hoje há um movimento natural, como você mesmo falou, aquele que é uma coluna. Como é que você observa hoje a reação da população, em especial família, vamos chamar assim a velha política, que eu não sei se é um termo correto, mas como que você observa hoje a questão de ser um prefeito das redes sociais? Até nós temos aqui uma imagem, daqui a pouco a produção coloca, te machuca quando alguém usa... do Piara. Isso. Topázio, o prefeito TikToker, vence a batalha política da aprovação do plano diretor. É claro que nós já vamos falar sobre o plano diretor, sobre todas as entregas na tua gestão, mas machuca um pouco. Como é que você encara quando alguém te chama de o prefeito TikToker? Não, eu acho o seguinte. Primeiro que o TikToker, ele pegou uma estigma no passado, porque as pessoas iam pro TikTok fazer dancinha, né? O cara fazia uma dancinha lá, não sei o quê. Obrigado, Michael. Pode cantava daqui, cantava de lá, e ele ia pro TikTok e estourava no TikTok. A gente usa a plataforma do TikTok para replicar o que a gente usa no Instagram. São os mesmos conteúdos. Agora, por que a gente tem um vídeo? Eu tenho um vídeo no TikTok que tem 2 milhões de visualizações, né? E qual é o vídeo que tem 2 milhões de visualização? É eu falando do restaurante popular. Sim, maravilhoso. Por que ele teve 2 milhões? Porque lá eu digo o seguinte, pessoal, não é só porque é público que tem que ser pior do que se fosse privado. Então, as pessoas gostaram do nosso vídeo porque elas fecham com essa ideia de que o que é público pode ser tão bom quanto privado. Por isso tem 2 milhões de visualizações. Então, o nosso conteúdo no TikToker, a gente aproveita do TikToker o público, que é um público mais jovem e mais engajado no vídeo, mas o conteúdo é um conteúdo que constrói, né? Então, os nossos melhores vídeos do TikTok, que tem 2 milhões, 1,5 milhão, são todos aqueles que têm conteúdo que as pessoas se identificam. Foi muito bom. Aquele teu do binário maravilhoso. O do binário é legal, o da escola que a gente construiu em 40 dias, que eu entreguei antes de 90 dias. O do skate. Do skate as pessoas duvidavam que eu fosse falar com os skatistas. Por quê? Porque a gente estava numa briga lá em Florianópolis, os skatistas estavam usando a praça e meio que destruindo um pouco os bancos e tal. Daí o nosso pessoal de segurança pública foi lá e botou uma placa, proibido skate. Pô, virou uma comoção na cidade. Aí qual seria, assim, o comportamento natural do prefeito? Puta, vou me esconder disso aqui porque eu não vou entrar nessa briga. Eu saí do gabinete, fui a pé, fui lá, reuni os skatistas e falei, cara, vem cá, a cidade é de todo mundo, vamos vocês conversar também. Mas vamos conversar, quem sabe a gente não acha um jeito aqui e tal. Vamos marcar uma reunião lá no gabinete daqui a 2 dias. E eu fiz um vídeo falando isso. Vou marcar uma reunião no gabinete. E a gente postou. Cara, e era um pau em cima do outro. Não, isso é politicagem, o prefeito nunca vai chamar os skatistas, não sei o quê, Aquele vídeo, só o vídeo que eu disse, já deu quase 2 milhões de visualizações. 2 dias depois eu reuni todo mundo lá no gabinete. Tava lá o Pedro Barros, estavam outros skatistas famosos, e a galera que anda e tal, e a gente discutiu 1 hora, deu risada pra caramba, e saímos dali com um acordo. Ó, então é o seguinte, vocês podem usar a praça para andar de skate a partir das 7h30 da noite até as 6 horas da manhã do outro dia, no sábado a partir das 4 horas da tarde, tá liberado, não sei o quê. Cara, a gurizada adorou, a gente resolveu. Se sentiram ouvidos? Se sentiram ouvidos, e aí depois todo mundo veio. Pô, não sabia que o prefeito ia chamar, realmente ele chamou, não sei o quê. Aí depois inauguramos a praça, que é a maior praça de street do estado e do sul do Brasil, que foi outro sucesso. Então hoje qualquer coisa que eu falo de skate, eu tenho uma galera que, porra, confia, sabe que a gente vai fazer e as coisas estão indo. Eu confesso que quando eu já seguia você ali nas redes e eu tinha visto a primeira parte onde você estava lá, indo direto ao conflito. Um café, refrigerante. Não, tudo certo. Assim, vai ser interessante esse desfecho. Vamos ver como é que ele vai conduzir. Quando eu vi a reunião com eles, assim, fechou, é isso. Não, foi super legal. Isso, tem que ser simples. Isso é negociação, é cancha da iniciativa privada. Isso aí. E não tem o que você não possa falar, entendeu? O máximo que podia acontecer é a gente não chegar a acordo nenhum. Michels, aquela pergunta que você tinha pedido para eu colocar aqui, dentro dessa comunicação que você consegue ter, é uma característica do Topázio, conversar com as diferentes tribos, por assim dizer, e você já falou da importância da comunicação. Explica para nossa audiência, você está em questão pública, onde a gestão pública é levada a sério. O que eu falo, Topázio? Porque quando te segue lá no Linktree, ou na própria prefeitura, tem lá... Alô, Topázio. Alô, Topázio. Você pensa, não,
prefeito não vai falar que o skatista foi. Não, o prefeito não vai disponibilizar um WhatsApp para falar. Uma cidade de 500 mil pessoas. A gente tem um canal de WhatsApp lá, que você pode se cadastrar e mandar lá, e a gente te põe nas nossas listas de comunicação do WhatsApp. E a gente usa esse canal para resolver problemas da cidade. Então, eu respondo muitos deles, mas não sou só eu, tenho 2, 3 pessoas que me ajudam lá. Então o cidadão manda uma reclamação da área de infraestrutura. A gente copia lá, manda para o pessoal da infraestrutura, eles me dão a resposta, tá, eu devolvo para ele. E a gente vai fazendo isso. Então a gente já tem alguns milhares de pessoas lá no Alô Topázio, que é esse canal do WhatsApp. Mas a maior forma de comunicação que eu tenho hoje é através do Instagram. O Instagram é o meu canal. Eu, pessoalmente, nos finais de semana, me divirto respondendo os Instagram. Lá no sítio, no Rio Tavares. Lá no Rio Vermelho. Rio Vermelho. Lá no Rio Vermelho. Eu me divirto respondendo porque eu sei que as pessoas querem uma resposta. Sim, né? Sim. E a resposta, um não bem colocado, é uma resposta. Então, às vezes, o cara vai, prefeito, não sei o que, né? Tem uns que me xingam, porque tem a galera que não concorda com o que eu faço, que quer a cidade quanto pior, melhor, tem aquela turma, sempre tem aquela turma, né? Mas eu respondo, a maioria das pessoas eu respondo, na boa, né? E às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, às vezes não respondo um, respondo outro, mas vou respondendo e as pessoas vão engajando, né? E aí aparece gente do Brasil inteiro por causa da rede social, né? Gente de Manaus, gente de Belém do Pará, gente do Rio Grande do Sul. E aí o pessoal brinca comigo, porque semana passada, quando eu fui a Brasília, lá com os servidores nossos da prefeitura, no aeroporto já vem o pessoal e diz, prefeito, não sei o que, eu sigo o senhor. Digo, de onde é que tu é? Não, eu sou de Caxias do Sul, sou vereador lá em Caxias do Sul. Aí o cara vem falar comigo, pede para bater uma foto. Não, onde é que você é? Não, do interior de São Paulo. Aí porque quem gosta de política fica ligado, né, no pessoal que mexe com política, eles me seguem lá na rede social. Eu recebo lá em Floripa também, agora eu tenho meu amigo lá que é o prefeito de Guarulhos. Na semana que vem ele vai passar uma sexta-feira com a gente lá em Florianópolis, que é conhecer o nosso esquema da rede social, como é que a gente faz, como é que não faz. Então é muito, muito bacana. Porque... Eu deixei uma sugestão lá no Instagram um dia desse aí, sobre a questão dos arrancadões ali, que o pessoal vai querendo voltar, né? Querendo não, vai voltar, né? Eu deixei uma sugestão lá. Depois tu sabes que o arrancadão, porque hoje é um perigo o arrancadão, né? Porque como o pessoal não tem onde fazer, eles fazem nas margens da rodovia. É a pior coisa que tem. Lá tem o nosso deputado Serginho Guimarães, um abraço Serginho, um beijão aí. E o Serginho pegou essa briga lá porque ele ficou com medo, porque o cara usa marginal da rodovia para fazer arrancadão, tem problema. E falou comigo, eu falei, prefeito, eu digo, olha, Sérgio, vamos ter lá a nossa passarela da cidadania, lá onde faz o carnaval, acabou o carnaval, tem arquibancada, tem segurança, vamos fazer lá. Eu não sabia que ia dar a repercussão que deu. Vai ser dia 8 de julho, né, o evento. Já está tudo lotado, as vagas para carro. Eles vão levar caminhões também. Agora estão pensando em fazer mais uma rodada, um negócio assim. Mas tá vindo gente com carreta do Paraná, do Rio Grande do Sul e tal, para andar na rua. Eu fazia parte desse pessoal nos anos 90. O Zonta está organizando para nós. Sim, o Zonta. Tivemos grandes dificuldades com a prefeitura na época. Quando eu era novo, eu ia nesse campeonato. Tinha etapa do Campeonato Brasileiro. Os caras me botaram dentro de um carro lá para eu ver como é que era, botaram de carona no opalão lá, rapaz, tem hora que ele acelera lá, parece que vai levantar o voo, porque é tração traseira, né? Aquele negócio levanta assim, eu digo, para com isso, né? Mas vai ser um sucesso. 8 de julho em Floripa. E esse gerou bastante engajamento dos dois lados, né? Dos dois lados. Da turma. Topázio, vamos começar a falar um pouquinho de entregas, da gestão do Topázio. O que você acha, Michelzinho? Claro, isso. Topázio, como teu conterrâneo, como manezinho, eu lembro lá dos anos 70, 80, as discussões, meu pai, líder de bairro, e teve todo aquele primeiro movimento de tirar a indústria, todo aquele movimento inicial de tecnologia, CAT, SIASC, tirar a indústria, substituir por tecnologia, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Nós tivemos a aprovação do plano diretor. Sim. Explica, por favor, para a questão pública, qual a importância do plano diretor para Florianópolis? Bom, que é um entrave de quantos anos já? Desde 2014. Desde 2014. Qual que é a importância? O plano diretor vamos dizer assim, um conjunto de acordos que a gente faz na cidade e como que a gente vai ocupar o território, como que a gente ocupa a área disponível na cidade. E esse plano diretor que nós temos, ele foi aprovado em 2014, foi judicializado, foi para o tribunal, só em 2017 que conseguiu ser liberado, mas ele era um plano muito complexo, que amarrava a cidade, cheio de confusões, um artigo era confusão com o outro, não sei o quê. Quando ele foi para a Câmara, ele teve mais de 600 emendas, 300 emendas foram aprovadas, então o projeto se desconfigurou totalmente e nós estávamos aí
há praticamente 8 anos penando com a revisão desse plano diretor. Tentamos fazer, quando nós nos elegemos, em 2020, o Jean, em 2021, tentou mandar para a Câmara, mas aí o Ministério Público barrou, porque precisava fazer as consultas públicas. Tentamos de novo, não deu certo, e quando eu assumi, lá em março de 22, eu fui no Ministério Público e falei o seguinte: promotor, eu não quero continuar com essa confusão, qual é a sua opinião? Como é que a gente faz para ter um plano diretor na cidade? Ele disse: olha, veja bem, não sei o que, vamos fazer aqui um acordo, como é que faz e tal, e eu acabei acordando com ele que nós faríamos 14 audiências públicas, uma em cada distrito do município, mais uma geral. E eu fui às 14 audiências públicas, em cada distrito, em média 4 a 5 horas cada audiência pública. E nós discutimos a cidade toda nessas 14 audiências, construímos um projeto de lei, aprovamos no Conselho da Cidade, junto com os nossos servidores da Prefeitura, o pessoal do IPUF, o pessoal da Floran, construímos um projeto que foi muito bacana, e é um projeto que é o projeto possível para esse nível de maturidade da cidade. Nós não temos em Florianópolis, como tem em Camboriú, a permissão para fazer edifícios de 150 andares, mas nós conseguimos em algumas regiões, com boa infraestrutura, 5, 6, 7 andares, dependendo dos incentivos que a gente vai dar. Ali não permite, né? Então assim, a gente construiu regras que, se você colocar uma área comercial embaixo, então te dou mais um andar. Se você fizer habitação de interesse social em outra área, eu te dou mais um andar na beira-mar, por exemplo. O cara da beira-mar pode fazer mais um andar, se ele construir para mim um conjunto habitacional numa região que eu preciso. E nós fomos fazendo isso, e o melhor de tudo, nós conseguimos fazer com que esse plano diretor permita o que a gente chama de outras centralidades, que não só o centro da cidade. Então, lá no sul da ilha, no bairro lá do Campeche, ele vai poder ter habitação, comércio, serviços, tudo que é preciso, diversão, escola, posição, tudo lá no bairro. Para o cara não precisar sair do Campeche, por exemplo, para vir trabalhar no centro, ele pode trabalhar lá no Campeche. E com isso eu diminuo o trânsito entre as pessoas, porque nós temos hoje 60, 70 mil pessoas que todos os dias saem do norte da ilha, lá do bairro dos Ingleses, que fica a 25 km do centro da cidade, saem dos Ingleses, vêm para o centro da cidade de manhã cedo e no final da tarde voltam para os Ingleses, porque os empregos estão no centro e as pessoas moram nos Ingleses. Então é isso que nós vamos resolver com o plano diretor, que tende a ser aí, já estamos regulamentando, estamos fazendo uma série, por exemplo, com o novo plano diretor eu estou conseguindo regularizar 4.500 ruas de Florianópolis, que até então eram ruas não regulares, não nominadas, não estavam incluídas no nosso plano viário, e muitas, 1.500, não tinham nem nome. Então o cidadão não tinha nem direito a ter um CEP e um endereço registrado no correio. Por quê? Porque a cidade foi construída em muitos bairros de maneira informal, de maneira não regular. Você abria lá uma servidão. Nomes, rua projetada, rua não sei o quê. Às vezes até dava o nome, mas não era o nome oficial. Aí acontece até com aquele vídeo lá, a pavimentação passar e o poste está no meio da estrada. E a questão do plano diretor, eu me criei no Santa Mônica. Sim. Pai líder comunitário ali, as discussões nos anos 80, se era só residencial, se era área mista. E tu vê o que aconteceu? Naturalmente foi virando comercial. Foi virando comercial. Os alvarás que ia lá provisório e tal. Maicon, tu consegue colocar aquela imagem que você tinha colocado antes e que eu queria primeiro te parabenizar por conseguir conciliar esses interesses divergentes, ONGs, ambientais, na aprovação do plano diretor. Vamos falar agora em desafios. Desafios para Florianópolis do futuro. Quando você assumiu, você deu uma entrevista, se eu não me engano, no dia 4/4, você assume dia 31 de março, você deu uma entrevista 4/4 para o Nicolas Horácio, lá do ND+. Sim. E aí você colocou 3 grandes planos para o futuro. Um que era o plano diretor, que está ok. O segundo que era a Guarda Municipal Ambiental. Isso. E o terceiro que era o monitoramento, a imagem por satélite da ilha, para controlar questões de ocupação, desmatamento. O plano diretor está ok? Você já explicou? Como é que estão essas duas aqui? A Guarda Municipal e a imagem. A Guarda Municipal, hoje nós temos a nossa equipe da Guarda Municipal Ambiental,
Mais que isso, a gente transformou a guarda em agentes de fiscalização. Opa. Então eu ganhei 180 fiscais na cidade que pode fiscalizar meio ambiente, obras, transporte, todas as áreas da cidade. Então a gente ampliou muito a nossa capacidade de fiscalização na cidade. E estamos agora concluindo a etapa de ter um novo levantamento aéreo de Florianópolis para a gente poder comparar as áreas que eventualmente são áreas irregulares, que ainda não estão no cadastro imobiliário, que eu não estou recebendo IPTU naquela região, porque eu preciso aumentar a arrecadação sem aumentar a alíquota de imposto. A gente só precisa fazer com que todo mundo que tem que pagar, pague os seus impostos. Então, uma parte disso tem a ver com os levantamentos que a gente está fazendo agora. Topazio, uma coisa que me chamou bastante atenção, a questão ali do Parque Urbano e da Marina, como é que estão essas negociações? Está muito bem encaminhado, né? Aquilo ali é um projeto absolutamente complexo. Imagine que a gente vai fazer na Beira-Mar Norte, nós estamos criando uma área entre Espelho d'Água e Parque, 400 mil metros quadrados. Para quem está nos assistindo ali perto do Cochichos, na frente do Vivô ali. Isso, equivalente a 40 campos de futebol nós vamos construir ali na Beira-Mar. Só de parque urbano, que é o parque totalmente público, 100% aberto à população, são 100 mil metros quadrados, onde nós vamos ter pista de caminhada, nós vamos ter local para pets, nós vamos ter quadras esportivas, ambiente para contemplação, área de lazer, vai ser uma coisa maravilhosa ali. E o melhor, 100% com dinheiro da iniciativa privada, sem um centavo de dinheiro público, né? A prefeitura não vai botar dinheiro nenhum. O que nós estamos fazendo é fazendo toda a parte de licenciamento e tal. Então agora no mês de julho a gente recebe a nova licença, nós recebemos a LAP, que é a licença ambiental prévia, e agora nós vamos receber a licença ambiental de instalação. E nós esperamos no mês de novembro a gente completar o processo para que a empresa que ganhou a licitação, a concessão, possa iniciar a obra, né? Então até o ano que vem eu espero pelo menos estar com a obra iniciada. Uma obra de 2 anos e meio. Michael, tranquilo, depois a gente bota na próxima. Michel, seus destaques até agora falando em questão pública. Me chamou a atenção negociação, gestão, foco em melhoria em pessoas, seus destaques até agora do Topazio. A parte da comunicação, para mim, foi o ponto fundamental, porque se a gente se comunica bem com o cidadão, a gente traz de verdade a demanda que ele quer também passar. Sim. Porque por muitas vezes esse é um filtro que o político às vezes não percebe, né, Topazio? Às vezes a pessoa vem e te reclama de um problema da saúde. E aí tu vai conversando com ela, tu vai perceber a questão não é nem saúde. A questão é a maneira como ele foi atendido. Então a comunicação para mim ficou muito marcante. Nós aí na área da saúde agora, por exemplo, nós temos 2 grandes novidades lá na cidade que eu acho que são importantes e são inovadoras. Primeiro, nós estamos criando o primeiro hospital dia do estado, né? O que é o hospital dia? O hospital dia é um centro de saúde grande, onde você pode fazer todos aqueles procedimentos hospitalares que você interna de manhã e você sai no final da tarde. Então, pequenas cirurgias de média complexidade, todas as que podem ser feitas ambulatorialmente, nós vamos ter nesse grande centro de saúde, que nós vamos usar o antigo aeroporto, aquele terminal do antigo aeroporto, para colocar o nosso centro de saúde. Então, lá nós vamos ter uma UPA, nós vamos ter uma policlínica, nós vamos ter um centro oftalmológico, nós vamos ter a primeira ótica pública da cidade ou do estado, porque muitas vezes você vai e faz o exame no oftalmologista, ele diz que você precisa de óculos, você não tem dinheiro para óculos. Então você ocupou uma consulta médica, não resolveu o seu problema e vai continuar não enxergando. Então agora nós vamos lá, se a pessoa passou pelo oftalmo, tem a receita de óculos, ele já vai ter a ótica pública nossa, ele vai lá, vai entregar, vai escolher a sua armação e vai sair com o seu óculos de lá. Vamos ter uma unidade que seria o equivalente à Casa da Mulher Brasileira para atender as mulheres vítimas de violência nesse mesmo espaço, onde nós teremos a Delegacia da Mulher, o IGP, a área de saúde, a área de assistência social, todas na mesma área para atender as mulheres vítimas de violência. Vamos ter um centro para saúde mental, que vai ser uma outra coisa bem bacana. Porta aberta 24 horas para problemas de saúde mental. E uma novidade que nós temos hoje, já na pandemia nós tínhamos o Alô Saúde. O Alô Saúde era um número 0800, que as pessoas ligavam para ter informações sobre a pandemia. Onde que eu me vacino, qual é a idade para vacinar, isso foi muito bom. Centro de saúde, não sei o quê. Agora nós fizemos um upgrade, uma melhoria nesse serviço, e nós estamos disponibilizando 100% gratuito para quem mora em Florianópolis a consulta médica por telefone. Então você liga no 0800, se você é cadastrado, mora em Florianópolis, se não for cadastrado, faz na hora. Você passa pela nossa enfermeira, se precisar,
ela agenda para você e manda para você um linkzinho no teu WhatsApp, no teu SMS. Você clica lá e entra e tem uma médica do outro lado, ou um médico do outro lado, para fazer a consulta com você. Ela te consulta, se não precisar encaminhar para um centro de saúde e ela puder resolver na hora, ela já te manda a receita médica pelo WhatsApp, você vai na farmácia, compra o teu remédio, está tudo feito. Nós lançamos o serviço há pouco mais de 10 dias atrás, já fizemos mais de 1000 consultas por telefone. Então imagina a mãe que de noite ou de madrugada, com um filho pequeno, o filho está com febre, o que ela faria normalmente? Bota o filho num carro, pega um Uber, pega o ônibus, vai no centro de saúde, despenca para uma UPA, no atendimento 24 horas, ou vai lá para aumentar a fila do hospital infantil. Antes de sair de casa, ela pode ligar no 0800, vai ter uma médica do outro lado. De repente a médica com mais experiência do que a mãe, muita mãe de primeira viagem, mãe, dá um banhozinho frio nele, acompanha, vê direitinho, dá uma Novalgina, dá isso, daquilo, amanhã de manhã tu me liga de novo. Ou seja, tecnologia auxiliando na vida das ajudando pessoas. A vida das pessoas. Isso é cidade inteligente. Cidade inteligente. Isso é cidade inteligente. Muito obrigado pela sua audiência. Você está na estreia do Questão Pública, o programa que leva a gestão pública a sério, aonde teremos sempre destaques nacionais, estaduais e municipais. E hoje aqui com o prefeito da nossa querida Florianópolis, Topázio Neto. E uma lição, Michels. Muita gente, eu mesmo que não me dobrei o TikTok, que ainda tenho os meus avessos à comunicação, está aqui o Topázio, que inovou, que melhorou. O Topázio que era lá do CPD e recentemente estava lá com o pessoal do Floripa Mais Tech, já vamos falar, numa entrevista lá no podcast falando em front-end, em back-end, meu Deus, isso é uma lição. Mas Topázio, uma pergunta que não quer calar, conta aqui para a nossa audiência, daqui a pouquinho teremos a estreia do quadro. Qual o quadro? O quadro Inteligência Pública. Aí. Mas Topázio, você teve a vida inteira na iniciativa privada, público ali, Banco do Brasil, voltou. O que aconteceu? Qual foi a palavrinha da moda-chave que virou gatilho, download? Diz que não é mais ficha que cai, é download, né? Qual foi o download mental que fez você ingressar na política? Por que isso? Bom, todo mundo, ou boa parte das pessoas, podem ter o sonho de ser prefeito da sua cidade, ou de trabalhar pela sua cidade. Ser prefeito é uma forma de trabalhar, você pode trabalhar de outras formas. Eu sempre trabalhei muito por Florianópolis sem ter nenhum cargo público, divulgando a cidade, gerando emprego, gerando renda, levando atividades empresariais para outros lugares, sempre vendendo muito bem a cidade. Eu sempre fui um vendedor, grande vendedor de Florianópolis. Quando chegou no ano de 19, o Jean, que ia para a reeleição, o Jean já pensava o seguinte: bom, eu vou para a reeleição, mas eu tenho pretensões de ser governador. E para ser governador, eu tenho que escolher um vice-prefeito que, quando eu renunciar à prefeitura, a população não diga para mim o seguinte: pô, Jean, tu vai renunciar e o teu vice é uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não tem o teu nível aí de pelo menos vontade pela cidade e tal, não sei o quê. E o Jean, muito inteligentemente, entendeu naquele momento que ele deveria buscar um vice com perfil próprio para que, quando ele saísse da prefeitura para concorrer ao governo do estado, ele não fosse, digamos assim, penalizado pela cidade pelo fato de ter deixado a prefeitura. E ele começou a olhar os perfis. Era uma época, nós éramos em 5, 6 postulantes ali a possivelmente ser vice do Jean Loureiro, e na pesquisa que foi feita, o meu perfil, por ser da cidade, por ter experiência anterior, etc., meu perfil foi o que mais fechou. O Jean me fez o convite. Isso entrou na época da minha vida profissional, em que eu estava pronto para fazer a migração, e acabou acontecendo, né? Eu já conheci o Jean de outros carnavais, já conheci o Jean, ele é muito mais amigo do meu irmão do que meu, mas eu já conheci o Jean, a gente tinha uma afinidade, como tem até hoje, e foi uma coisa natural, né? Fizemos uma campanha, não esperávamos nos eleger no primeiro turno da forma que foi feito, mas acabou que as coisas confluíram e a gente se elegeu no primeiro turno. Obrigado, obrigado. E o Topázio contou aqui que não quis assumir no dia 1º de abril. Assumiu no dia 31 de março, Michel. É bem por isso que ele já fala, sempre de maneira clara e falando a verdade. É isso aí. Topázio, lá no dia 4 de abril, 4, 5 dias depois que você assumiu, em uma entrevista você falou a seguinte frase: quando você começa algo na iniciativa privada, você pode definir os processos. Na pública, os processos estão dados, tem menos flexibilidade. Hoje, você vai ter um mandato aí de 2 anos e 7 meses, 2 anos e 6.
Hoje você ainda pensa assim? Você conseguiu imprimir um pouco da tua expertise privada? Você conseguiu já dominar ou entender melhor esse mecanismo, esse processo? Como é que o Topazio hoje se vê comparado a quando assumiu? Nossa, mas foi uma evolução muito grande para mim, né? Porque para mim era tudo muito novo. É claro que eu tive a sorte, como eu fiquei 1 ano e meio acompanhando o Jean na gestão ali, e também sempre fui um vice-prefeito muito ativo, né? Peguei algumas atribuições, cuidei da parte de geração de emprego, da retomada da economia, eu fui aprendendo muito, né? Tenho uma equipe muito boa de secretários, eu tenho um secretariado fantástico, gente muito capacitada, e vim aprendendo muito rápido nisso. Continuo com a mesma opinião de que os processos no setor público são muito mais travados do que na iniciativa privada, mas confesso para vocês que hoje, com essa experiência, acho que eles devem ser um pouco mais travados mesmo. Sim. Porque você está mexendo ali com o imposto do cidadão, com o dinheiro público, né? Na iniciativa privada, o risco é teu e a oportunidade também é tua. Na gestão pública, o risco não é seu, o risco é da população inteira, porque você está colocando em risco aquele dinheiro que o cidadão paga do seu imposto e que é um dinheiro suado, né? A gente sabe quanto custa para trabalhar e para pagar imposto. Então, eu considero ainda que os processos são travados, mas com bom planejamento, com uma boa equipe, você consegue fazer as coisas andarem num ritmo adequado. As pessoas comentam que a pessoa entra na vida pública, ela tem que cuidar do dinheiro como se fosse seu. Sim. É muito mais que isso. Muito mais. Porque o seu, se você perder, tá perdido, é teu. Pronto, é teu. Te vira, vai atrás. Agora, tu perdeu o dinheiro alheio, que é no caso do gestor público. Do pagador de imposto? Do pagador de imposto. Então, isso. Eu vejo que é isso que a política hoje vem deixando muito claro também para as pessoas. Quem está à frente desse processo, que entende isso, tem sucesso. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Estamos chegando perto aqui do Topazio, falar dos projetos, das entregas, e queremos fazer a estreia do Inteligência Pública. Topazio, no início do seu mandato, ainda ali na entrevista no dia 4/4, quando perguntaram quais eram os teus sonhos, você citou 3 fatos. Primeiro, que as obras já definidas comecem e terminem no prazo. Licitações, você colocava, tinha que ter sido gestor financeiro, que os custos estavam aumentando. E terceiro, que você queria fazer um bom planejamento para 2023. Passado este primeiro período, 31 de março de 22, estamos aí em junho de 23, correto, Michel? É isso aí. 15 meses. Como é que está a tua satisfação no cargo? Conseguiu fazer isso? O que você tem para dizer para os nossos conterrâneos? A gente tá indo bem, as obras que estavam previstas todas estão tocando, né? Pegando lá, por exemplo, o norte da ilha, a região de Ingleses, que você conhece bem. Ingleses hoje é um canteiro de obras, né? Toda a revitalização da rodovia que chega em Ingleses, dezenas de ruas estão sendo calçadas em Ingleses, ruas que esperavam ser calçadas há décadas, nós estamos conseguindo fazer. Os engordamentos de praia, engordamos Ingleses, que as pessoas não acreditavam que a gente fosse conseguir engordar a praia dos Ingleses, fizemos isso, terminamos ainda dentro da temporada, porque teve algum atraso e tal. Não, prefeito, mas vai prejudicar a temporada? Aqui nada, hoje a praia é outra, o balneário de Ingleses hoje é uma outra realidade a partir de uma praia com 45 metros de areia, é uma coisa completamente nova. Vamos fazer agora a praia de Jurerê, vamos engordar Jurerê também, que também era uma coisa que estava prevista, vamos terminar antes da próxima temporada, Jurerê. Conseguimos concluir finalmente a avenida da Lagoa da Conceição, quem já foi a Floripa sabe, a Lagoa da Conceição é uma região típica da cidade, talvez um dos lugares mais bonitos da cidade, mas só tem uma pequena avenida com uma faixa que vai e uma que vem. Das rendeiras? Das rendeiras, e nós tivemos que revitalizar aquilo, eu digo, trocar o pneu com o carro andando, foi um caos, mas conseguimos entregar, e agora vamos fazer um binário lá no final das rendeiras, para facilitar o trânsito. O Topazio gosta de binário. O binário. Bom, o binário do Pantanal, perto da Universidade Federal, era uma coisa prometida há décadas. Desde os anos 80, eu lembro. Pelo menos 20, 30 anos, mas nunca nenhum prefeito teve coragem de fazer as contas e dizer, vai dar certo, vamos fazer. Porque a comunidade, tu chega para um cara e diz assim, olha, agora quando você sair aqui da sua rua e que você pegava a esquerda, você andava 200 metros e estava pronto para ir para o centro. Agora você vai ter que andar 800 metros. Porque você vai ter que pegar a direita e andar 800 metros e sair do outro lado. Mas confie em mim porque vai ser mais rápido. Na média vai ser mais rápido do que você fazia por causa do trânsito e tal, não sei o quê. Pô, levamos um pau, o nego querendo dizer que não ia dar certo, não sei o quê. E eu chamei todos os técnicos, a gente reviu todas as contas, todas as simulações e vamos fazer.
fizemos no feriado de 21 de abril, uma sexta-feira, botamos o binário para rodar, ajustamos hoje, só recebo elogios, eu ando na rua, prefeito, binário, porra, que coisa boa, eu digo, muita gente me xingava, mas ó, o binário está lá. Então assim, nós fomos muitas entregas fomos fazendo, temos muita entrega para fazer, na área de educação, na área de saúde, com o Hospital Dia, que vai ser maravilhoso, que nós vamos fazer agora. Na questão da educação, eu comentei contigo, no início do ano, eu recebi da área de educação, assim, prefeito, temos um problema. Lá no Rio Vermelho, que é um bairro lá de Floripa, eu tenho lá quase 100 crianças fora da escola, porque nós não temos vagas de escola. Sempre teve esse problema no Rio Vermelho. O que eu poderia fazer? Eu poderia dizer o seguinte, cara, vamos botar a culpa no governo do estado, porque essa fase aí da escola é parte minha, parte do governo do estado. Vamos dizer que eu construí, o governo do estado não construiu, e isso é coisa do governador, né? Mas isso seria uma forma de você escapar do problema, e você tinha duas opções, ou escapa ou enfrenta. E aí nós temos o seguinte, não, nós vamos, até abril nós vamos botar essas crianças na escola, mas já era fevereiro, como é que eu vou construir uma escola em 60 dias? Aí o nosso pessoal da educação, meu secretário adjunto, Formigueri, disse, olha, prefeito, na época, Luciano, na época da Covid, o pessoal construiu uns hospitais com a técnica revolucionária, muito rápido, no interior de São Paulo. Então chama os caras, vamos ver se a gente consegue construir. O cara veio e disse, ele entrega uma escola em 90 dias. Eu falei, tá louco? Como é que vai me entregar uma escola em 90 dias? É muito rápido. Não, eu entrego porque... Falei, não, mas então 90 dias não me serve, eu preciso de menos que 90 dias. Eu preciso de 40, 50 dias. Tá bom, eu aceito o desafio, eu vou botar 4 turnos lá, nós vamos trabalhar dia e noite, não sei o quê. E aí eu falei, cara, mas se ele não entregar, eu vou dizer que eu vou entregar em 40 dias, vai dar 90, eu anunciei que nós íamos fazer uma escola em 90 dias, né? E os caras começaram a construir 3 mil metros quadrados de escola, capacidade de 1.200 alunos, já tem 800 estudando, e nós entregamos a escola em 42 dias. Que maravilha. 42 dias entregamos o prédio, mais uma semana para organizar, em 50 dias nós botamos 800 crianças. Pô, mas não eram só 100 que estavam fora da sala de aula, prefeito? Eram só 100, mas e o que aconteceu? O pai que tinha o filho estudando muito longe de casa, ele trouxe o filho de volta para estudar perto de casa. Claro. Gente que estava na escola estadual quis vir para a escola municipal, pela qualidade da nossa escola, e fomos colocando. Hoje temos 800 alunos na escola que chama Darcy Ribeiro, em homenagem ao Darcy Ribeiro, estudando lá, e a gente recebe, hoje eu recebo prefeitos, vereadores, secretários do Brasil inteiro para ver a nossa escola, que foi construída em 42 dias. É isso aí, gestão eficiente. Não, isso é foco na solução e não foco no problema. Perfeito. Porque muitas vezes você fica lá, né, em cima do problema, em cima do problema, em cima do problema, e lá na prefeitura a gente tem um mantra, que é assim, cara, esse é o problema, tá bom, qual é a solução? Vamos focar na solução. Por esse lado não dá, e aquele lado não dá, e aquele lado não dá, até a hora que a gente acha um jeito de sair, entendeu? Então... E a questão da comunicação, Michels, que você falou, uma coisa que nós não temos o hábito no Brasil de acessar o site das nossas instituições. Eu faz mais de 20 anos que eu entro todo dia. Congresso Nacional, Câmara, Senado, das prefeituras, que é uma fonte de riqueza fantástica. Hoje, até uma pergunta que eu já vou adiantar. Hoje, quando você acessa o site da Prefeitura de Florianópolis, é claro, não vou dar esse crédito só para você, acredito que é uma construção longitudinal, até do próprio Jean, sim, claro, dos anteriores. Hoje você acessa o site da pmf.sc.gov.br, o site da prefeitura, você consegue acompanhar as obras que a prefeitura está fazendo. Isso é responsabilidade, isso é uma forma de inteligência pública. E o nosso site vai ficar mais bonito ainda, estamos agora reformulando ele inteiro, ele vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil das pessoas usarem, né? Topazio, você aceita o desafio de inaugurar ou estrear o nosso quadro? Vamos lá. Produção, por favor, vamos estrear hoje o nosso quadro Inteligência Pública. Lembrando, Michels, querido Topazio, que você está no Questão Pública, o programa que leva a sério. A gestão pública a sério. Teremos que destaques? Teremos vários destaques para o dia de hoje. Municipais, estaduais e federais. Se é que a gente pode hoje em dia... o Topazio aí com o prefeito TikToker. Como é que nós vamos dizer? É nacional. É nacional. Do mínimo, né? Olha que transformação. Aliás, hoje, com muito orgulho, eu estou no programa nacional do PSD. O PSD hoje faz aquelas campanhas nacionais de filiação e tal.
E hoje nós estamos com um vídeo nosso nos horários nobres das televisões, Que maravilha. chamando as pessoas para se filiarem no PSD. O nosso presidente Kassab escolheu a mim e ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo, para estrearmos a campanha nacional do PSD. Que Que maravilha. Muito legal. Parabéns. Muito legal. Bacana. Parabéns. Nós vivemos em uma era de descrédito da política. Sim. E quando você vê uma campanha convidando jovens a se engajarem, é maravilhoso. A minha querida filha Letícia, que está aqui, hoje, do nada, vindo para cá, ela assim, pai, comecei a gostar de política com 11 anos, Topázio. Vou contar uma curiosidade aqui, vou me expor. Alele. Eu era uma criança tão diferente que quando eu era pequeno eu colecionava santinho. Olha só. Meus amigos de Santa Mônica colecionavam aquelas revistas Sim. que os homens adultos davam. Não tem mais, carinho que de não mulher. existe mais. Hoje recebe no WhatsApp, né? Eu tinha sacos de lixo preto com santinho de Olha política. só. Eu sempre adorei a política. Mas, Topázio, uma honra ter você aqui hoje na estreia do Questão Pública. E hoje eu queria falar, eu e o Michels queríamos falar com você sobre inteligência pública. O Inteligência Pública é um momento, é um recorte do nosso programa, onde fica aflorado, fica demonstrado ainda mais o que é uma inteligência pública. Sim. É claro que até agora já foi dado uma verdadeira aula, mas antes da pergunta eu queria relatar à nossa audiência alguns dos projetos da Prefeitura de Florianópolis. Nós temos, isso é público, é só acessar o site, nós temos lá o imposto de renda, a doação com o Floripa Amanhã, nós temos a entrega do binário, Sim. nós temos o Floripa Tech. Eu peço para que Michels, qualquer outro que queira ser um gestor público, procure esse projeto Floripa Tech. Michels, é um projeto que eu até anotei aqui algumas características do meu querido Senai, democratizando o acesso à TI, até porque hoje o ISS, o setor que mais contribui com o tributo municipal, é a tecnologia. Mas o Floripa Tech, você está ali ensinando gratuitamente tecnologia. O portal Floripa Emprego está maravilhoso. 2021 e 2022, a cidade que mais empregou no estado foi Florianópolis. Está vindo agora o Floripa Mais Serviços. Que, em memória do meu querido avô Haroldo Soares Glavan, fundador da FEComércio, eu achei lindo, até porque eu dei aula em escola de hotelaria. Nós temos ali no comecinho da SC antiga Exex, que depois virou a Sesc, Estácio William. Mas temos a prova digital, nós temos uma série de projetos em Florianópolis, lembrando, uma construção também do prefeito Jean, claro. Você, mas eu queria que você, falando dessas entregas que você tem tido o prazer de fazer para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para ti, Topázio, com esses projetos, com a tua dedicação, aliás, parabéns, com todo respeito, mas com a tua trajetória empresarial, com o sucesso que você teve, você poderia estar parado. Poderia estar curtindo a vida, viajando, e você foi lá, está dando sangue, que é uma característica de gestor público, dar o sangue. Mas, enfim, sem mais rodeios, na nossa estreia de inteligência pública, Topázio, com todas essas entregas, com todos esses projetos, o que é gestão pública? O que é inteligência pública? Se tu pudesse resumir o que é inteligência pública. Vamos fazer uma correlação com o que é inteligência humana. Perfeito. O que é uma pessoa inteligente? Quando você olha para uma pessoa e diz, pô, aquele cara é um cara inteligente. Normalmente você está falando de um cara que consegue coordenar diversas coisas, diversos pratinhos, né? Eu faço aquela imagem do cara no circo, que fica com aquele prato girando ali, né? E aí o cara inteligente é aquele que consegue deixar diversos pratinhos girando sem deixar os pratos cair. O cara inteligente é aquele que cuida da sua saúde, cuida do seu físico, cuida do emocional, é o cara que consegue cuidar da família, cuidar do trabalho de maneira harmônica. Então, inteligência pública, para mim, é o gestor público que consegue olhar a administração pública e dar a devida atenção aos diversos aspectos. Não adianta o gestor público que só olhe infraestrutura, porque ele tem toda uma área de educação, uma área de saúde, uma área de assistência social, uma área de finanças para olhar também. Então, ele tem o gestor público inteligente, é aquele que dá a atenção que merece cada uma das áreas de um município, falando de uma prefeitura, ou de um estado, falando do estado. Então, esse é o gestor público inteligente, é aquele que está olhando a sua cidade como um todo, está conseguindo levar as diversas áreas
da sua cidade é um crescimento e um desenvolvimento coordenado. Não adianta uma área se destacar muito mais do que a outra, porque isso não leva a lugar nenhum. E faz isso de maneira harmônica, com a melhor utilização de recursos possível, com resultados entregues e a população perceba os resultados que são entregues, com racionalidade no uso do recurso público e mantendo o seu equilíbrio emocional, porque eu costumo dizer, né, cada dia com a sua agonia, cada semana com a sua agonia na vida do prefeito, mas essa agonia não pode tirar o prefeito do eixo, porque se o prefeito sair do eixo, a prefeitura sai do eixo. Se ele se descontrola emocionalmente, a prefeitura se descontrola. Então a gente tem muito desafio, tem muita coisa para fazer, muito trabalho, muito problema, mas se não tiver problema não precisa ninguém para resolver. Então faz parte, tem que manter o controle emocional, tem que manter a serenidade, saber que um dia depois do outro as coisas vão se resolvendo e ter propósito, ter foco, ter objetivo. Eu quero fazer de Florianópolis, junto com todo o meu time da prefeitura, a melhor cidade para se viver no Brasil. E para isso a gente precisa caminhar. Maravilha. Aprendeu? É uma baita missão para uma cidade que tem um baita gestor. Com certeza a gente sai daqui do nosso primeiro programa. Não teria como ter sido diferente, Glavan. As coisas acontecem de forma misteriosa e está aqui. Está aqui. Por que a gente inicia esse programa e por que a gente inicia com o Topázio? E esse projeto do Floripatec, Michels, para quem não... na verdade, eu estava estudando, até porque eu sou do Senai também, como professor. O que é o Floripatec? Juntou uma série de players, Sebrae, Senai, Fiesc, e resolveram capacitar de forma gratuita. Só que você não trabalha apenas nos jovens, você trabalha nos jovens, aqueles que porventura têm 40 ou mais, que estão em ruptura, e aqueles 60 a mais também. Qual que é a grande sacada? Primeiro, a inclusão, emprego. Segunda, a variável econômica, Michels, porque é um setor que arrecada tributos. Então, olha a sacada. Você vai aos entes públicos, capacita, isso tem um retorno econômico, isso tem um retorno de inclusão. É fantástico. Eu vou contar a história do Floripatec em 1 minuto. Por favor. Tá terminando. Temos tempo. O Florianópolis hoje, o setor de tecnologia, é o que mais arrecada em termos de impostos. São 4.000 empresas com CNPJ, né, com objeto social, de tecnologia na cidade. Só que nós temos 3.500 vagas de emprego em aberto e nós não conseguimos profissionais para suprir as vagas na área de tecnologia. Então, o que a gente fez? A prefeitura, entendendo isso, a prefeitura disse o seguinte, tá bom, a prefeitura vai animar o processo. Nós botamos dinheiro pesado, chamamos o Senai, chamamos o Sebrae, Federação das Indústrias, fizemos um grande acordão e o Senai dá toda a tecnologia para capacitação de jovens, adultos e gente até seminova, né? Gente até mais velha que quer, como a gente chama em tecnologia, que é pivotar a carreira. É o contador que quer ser desenvolvedor de software, é o engenheiro que quer passar para a área de programação. E a prefeitura entrou nessa animação toda. Agora tem coisas que eu vou compartilhar com quem está nos ouvindo, que talvez seja gestor público, que é muito interessante. Por que tem vaga sobrando na tecnologia? Se é um emprego que qualquer um entra ganhando no mínimo R$4.000 como desenvolvedor. Poxa, R$4.000 é um bom salário de mercado. Não, o cara muitas vezes se forma em curso superior e entra ganhando R$2.500. E com curso técnico de desenvolvedor de software, ele entra ganhando 4.000. Mas por que tem vaga sobrando? E nós vamos pesquisar. E o que a gente aprendeu é o seguinte, como a geração que está entrando no mercado de trabalho agora é uma geração que tem pais na faixa dos 45, 47, 50 anos, esses pais não foram criados na era da tecnologia. Então o teu filho de 17 anos chega em casa e pergunta para ti, pai, agora eu preciso escolher uma profissão. É muito mais fácil ele recomendar que você seja contador, economista, administrador, advogado, engenheiro, etc., do que ele diga para você, não, vá ser desenvolvedor de software, vai ser um desenvolvedor full stack, vai ser um programador de back-end, de front-end. Ele não vai falar isso, né? Então nós criamos, dentro do Floripa Mais Tech, o aulão do futuro. Nós fizemos no ano passado, juntamos 10.000 pessoas em 10 pontos diferentes da cidade, para ter uma aula sobre o que é tecnologia. E nós convidávamos as famílias e os filhos. Então tinha o pai, tinha a mãe, tinha a tia, tinha o filho, a filha, a sobrinha. Durante 3 horas a gente levou cases de tecnologia, quais são as carreiras, quais são os salários. E aí as pessoas começaram a se despertar e dizer, opa, mas o meu filho gosta de mexer em computador, ele vai se dar bem com isso. E aí vai, nós estamos formando. Esse ano
nós temos 2.500 alunos em formação no Floripa Mais Tech, 100% gratuito, em diferentes níveis, porque tem um cara que vai ser o desenvolvedor, mas tem um cara que vai ser o cara de redes, tem um cara que vai ser o programador, tem um cara que vai trabalhar com marketing digital, tem carreira para todo mundo, só tem que trazer as pessoas para conhecer. E aquela entrevista que você fez, tinha uma venezuelana, tinha um do Rio Grande do Sul, e a menina carioca. Sim, a venezuelana trabalhava com bolo e comida. Era empreendedora. Ela entrou para o programa, já está no segundo módulo, ela vai se formar desenvolvedora daqui a 3, 4 meses. A outra menina é uma carioca, o marido trabalha com tecnologia e ela agora está fazendo tecnologia. O filho vai dizer para o pai que ele vai trabalhar com videogame e o pai vai dizer que isso não é serviço. Isso. Programação de gamer e criação de gamer. Então o Floripa Mais Tech é um programa hoje que muito nos orgulha, foi criado dentro da prefeitura pelo nosso time, com o apoio do Senai. E aí nos motivou agora a fazer o Floripa Mais Serviço. Por quê? Exatamente. Porque tem um cara que não tem habilidade para tecnologia, normalmente é a pessoa um pouquinho mais velha, mas tem habilidade para ser um bom garçom, um bom atendente, uma boa camareira, um bom recepcionista de hotel, entendeu? E a gente vai trabalhar. Antes de encerrar, Rafa... Temos mais uns minutinhos, produção? Topázio, temos mais uns 10? Eu só tenho que voltar para Floripa, mas tá tudo certo. Antes de encerrar e a gente partir para o agradecimento, eu tinha uma pergunta que eu ia ousar fazer e não farei mais, mas eu vou colocar qual era a pergunta. Qual que era? Porque a pergunta era assim, o que é imperdoável hoje para um gestor público? Boa pergunta. Fazer. O que é imperdoável? Eu acho que o que é imperdoável é não escutar a população. O cara que se acha dono da verdade e sai fazendo sem ouvir, esse é imperdoável, porque muitas vezes você pode definir prioridades que não são as prioridades da população. Você pode achar que a prioridade é tal coisa e a população quer uma coisa completamente diferente. Então você tem que ter a sensibilidade, claro, de ter suas opiniões, ter o seu propósito, mas um olho no peixe e outro no gato, né? Você tem que ouvir as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. Topaz, vindo aqui para os nossos finalmente, já te agradecendo também a participação, não poderíamos ter estreia melhor, Alex Michels. Tenho certeza disso. Topázio, você assumiu em 31 de março de 2022, vai ter uma gestão aí de 2 anos e 7, 2 anos e 8. Daria para fazer muito mais em 4 anos? Dá, claro que dá. Principalmente se você conhecer a cidade. Né? Porque quando a gente entra no início de gestão, você tem que aprender a máquina, tem que aprender os projetos, você tem uma série de coisas, mas em 4 anos dá. Apesar de que eu sou favorável a um mandato de 6 anos sem reeleição, eu acho que isso seria muito mais proveitoso para a administração pública se você desse 6 anos para o gestor público sem necessidade de reeleição. Perfeito. Eu saio daqui hoje já com as minhas impressões que eu já tinha acompanhando nas redes, mas algumas palavras-chave, né? O otimismo, o próprio Júlio sempre comenta, né? Assim, o otimismo pode não resolver os problemas, mas o pessimismo atrapalha, né? Verdade. Então, tu é uma pessoa otimista, tu é uma pessoa que realmente tem visão e planejamento e luta por isso. Então, tudo isso que a gente vê hoje em Florianópolis acontecendo nas tuas redes sociais, dessa aula que tu deu para nós aqui, de humildade, de se deslocar de Florianópolis até aqui, a gente tem muito a agradecer, mas muito mesmo, por essa oportunidade que tu deu a gente para iniciarmos com os 2 pés direitos, como foi falado no começo. Quem agradece sou eu. Para mim é uma honra, um convite que vocês me fizeram e estar aqui com vocês hoje, estreando o programa. E para mim é muito bom. Topázio, por fim, antes dos agradecimentos e do encerramento, comenta um pouquinho para os nossos conterrâneos o prêmio, recentemente lá em Brasília, Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. O governo federal, ele de maneira muito inteligente, ele diz o seguinte: peraí, se eu tenho que fazer transferência de recurso público federal para estados e municípios, eu tenho que dar preferência nessas transferências para aqueles que fazem a melhor gestão pública, porque o meu recurso vai ser melhor aplicado. E para isso, como é que ele descobre quais são as cidades que têm a melhor gestão pública? Ele tem um questionário com 149 questões que está disponível para os municípios responderem, e a maioria dos municípios brasileiros respondeu, e mais do que responder, você tem que comprovar que faz aquilo. Então você dá a resposta e manda todas as evidências de que você realmente faz aquilo que você respondeu. E eles analisaram esses municípios todos e nos premiaram como na categoria municípios acima de 100 mil habitantes, portanto, nós concorremos com Porto Alegre, com Curitiba, com São Paulo, com Rio de Janeiro, etc.,
como a gestão pública de recursos mais madura do Brasil. Indicadores. Né? Indicadores. E aí eu levei lá o nosso time, são todos servidores aqui, ó, nessa foto. Servidores da assistência social, do turismo, da fazenda, da saúde, da educação. Todas servidoras e servidores com a gente aqui, que são efetivamente os que tocam os processos da prefeitura no dia a dia, os que participaram, preenchendo os questionários. Isso levou 6 meses para preencher toda a burocracia dos questionários e nós fomos premiados. Ali está a nossa ministra Esther, do Ministério de Gestão e Inovação, que não me entregou o prêmio. E aí, quando ela me entregou o prêmio, eu falei: ministra, eu não quero receber sozinho, posso chamar o meu time? Diz assim: pode chamar, prefeito. Eu chamei todo mundo e pularam lá em cima do palco, fizemos uma festa danada e recebemos o prêmio lá em Brasília e foi muito bom. E aí o desafio não é chegar no topo, é se manter no topo, né? Então é o que eu falei para eles: olha, chegar aqui foi fácil, agora quero ver no ano que vem, nós vamos voltar lá para receber o prêmio do ano que vem. Perfeitamente. Michels, essa foi a estreia do Questão Pública, o programa que leva a gestão pública a sério, onde você vai poder conhecer os destaques da política municipal, estadual, federal, ou no caso, esses que passam de todas essas categorias. O prefeito mais famoso e vou dizer o mais querido do Brasil. Esse é o prefeito mais querido. Tá bom. Topázio, em meu nome, no nome do Alex Michels, gostaríamos de te agradecer. Muito obrigado, sucesso na gestão. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma relação bastante grande com o sul do estado. Meu pai morou quando menino, meu pai tem 80 anos, morou na Laguna, né? O meu avô morou aqui na Laguna durante alguns anos. Meu pai disse que foi a melhor época da vida dele, porque ele saiu daqui com 7, 8 anos, passou aquela primeira infância aqui na Laguna. Eu tenho um tio que foi delegado regional aqui em Criciúma nos anos 90, Délio Solon da Silveira, foi delegado regional em Criciúma, se aposentou em Araranguá, depois onde foi delegado regional também. Então eu tenho uma relação muito grande com toda essa região e com vocês, né, obviamente. O deputado Júlio Garcia, que eu sou fã dele, da qualidade que ele tem como parlamentar, como deputado. Então fico muito feliz de ter estado com vocês aqui essa noite. E se me convidarem de novo, eu volto outra vez. Só convidar que eu estou aqui. Bacana. Tá bom, Quem um sabe abraço. no próximo prêmio, quem sabe nas próximas entregas. Quem sabe nós estamos aí. Cara, um abraço. Obrigado, Gavan. Obrigado, Michels. Tamo junto. Tamo junto aí. Um abraço.